Galerinha, bora lá? Selecionei aqui para a gente trabalhar, tá? Alguns temas relacionados às técnicas modernas de produção, tá? Quando a gente fala que os agrossistemas modernos utilizam essas técnicas e tudo mais, a gente pode ficar meio perdido, né? Então, só para você ter uma ideia, esses aí eles podem fazer parte do pacote chamado agricultura de precisão. Então, até o uso de transgênicos ali e tudo mais, né? Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, esse pontinho aqui no penúltimo, a gente tem tudo que compõe a chamada agricultura de precisão, beleza? Então, bora lá. Primeiro, a irrigação. O que vem a ser a irrigação? A irrigação é o método mais simples, mais prático que você tem para substituir a chuva. Então, se a sua produção vai precisar de água em determinado momento, você não vai ficar esperando a chuva, é exatamente isso que se faz, você substitui. Tá? Nessa imagem aí tem o chamado pivô central, tá vendo? Que eles todos têm rodinha, né? Aí na imagem não aparece, mas ele tem um centro que é fixo, né? Tem um outro lado dessa mesma extensão aí, ó, que está girando, então, ao contrário. Então, ele faz uma roda, né? Ele faz um círculo ali e acaba irrigando toda essa região, né? Mais um, então, análise do solo. O que vem a ser isso? Bom, a gente sabe quais elementos o solo precisa para nutrir a planta. E daí o que você faz? Você vai lá, né? Pega um GPS, né? Uma mapazinha e simplesmente perfura o solo, tira uma amostra, marca no GPS onde você tirou essa amostra, né, para você saber onde da sua propriedade que é aquilo, né? E daí eles pegam, levam para o laboratório e veem o que tem, o que falta, né? Tá ácido o seu solo? Não tá? E principalmente a partir da agricultura de precisão, o que você consegue fazer? Eu consigo demonstrar qual área do solo tem uma deficiência, qual área, sei lá, está ácida, e daí, com os tratores modernos, você faz o seguinte, você joga todos esses dados que são georreferenciados na memória do trator, o trator também vai utilizar as coordenadas do GPS, e conforme ele vai passando com o fertilizante, se tem um determinado elemento que aquele solo ali precisa mais, ele joga mais. Né? O lugar que o solo está ácido, eu chego ali e jogo mais calcário, né? Para dar então aquela neutralizada nele e ele ficar melhor para a produção, para o plantio, beleza? Então essa análise do solo faz toda a diferença, porque antigamente você jogava fertilizante em todo o solo. Então a partir dessa técnica da análise do solo georreferenciada, você sabe exatamente onde você vai jogar mais fertilizante, mais adubo e assim por diante, beleza? Mais um aqui, ó, as curvas de nível. O que vem a ser a curva de nível? Não confunda a curva de nível com terraceamento, né? A curva de nível ela é aplicada em lugares inclinados, assim como você pode ver aí na imagem, né? O terraceamento é aplicado em lugares inclinados demais, seria impossível você produzir ali. Então o que os caras fazem? Eles vão lá e cortam, fazem um degrau, fazem um terracinho aqui. Aí eles cortam aqui de novo, fazem o outro degrau, outro terraço aqui, tá? Na curva de nível não é tão complexo assim. Você tem então uma área inclinada, como da imagem aí, né? E o que o cara faz? Ele está passando com o trator então e criando um obstáculo. Quando chover, a água não vai passar de uma vez. Então você reduz a velocidade da água, porque se a água passar muito rápido, ela vai transportar o solo. Se ela transportar o solo, ela pode gerar até a chamada vossoroca, né? Que é aquele baita buraco ali, e você não tendo solo, seu solo sendo transportado, como é que você vai conseguir produzir? Né? Então a curva de nível ela serve para reduzir a velocidade da água. E principalmente ela vai reter água ali no solo, o que é melhor ainda, porque se você tem água ali para deixar o solo mais úmido por mais tempo, né, ele acaba ficando mais fértil, beleza? Mais um, associação de culturas, né? Nesse caso aí, ó, nessa imagem, tem milho e feijão. E eu selecionei exatamente essa imagem porque o feijão faz uma coisa que é muito difícil de se fazer. Ele consegue fixar nitrogênio no solo, né? Até os melhores fertilizantes, eles não conseguem de modo tão eficiente
fixar o nitrogênio no solo. Então, o que que acontece? Ó? Se você conseguir colocar o feijão junto com o milho vai extrair diversos elementos, entre eles o nitrogênio, o feijão acaba retirando alguns também, mas principalmente o feijão vai acabar devolvendo o nitrogênio. Então você faz esse casamento aí de culturas que não se anulam, né? Porque não adianta nada. Imagina, eu planto aí o feijão e o milho, só que daí tipo, o feijão tira todos os nutrientes e o milho reduz a produção, né? Então existem aí alguns tipos de plantio que você pode associar e você vai simplesmente dobrar a produção da sua terra. Por quê? Porque até pouco tempo atrás a gente conseguia plantar só uma. Então você planta aí as duas e vai colher as duas, logicamente, né? Então isso aumenta a eficiência. Por que que só agora a gente consegue fazer isso? Porque agora a gente consegue fazer a análise de quais os elementos cada uma das plantas vai precisar. Então, você consegue associá-las, beleza? Uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, né? Nesse caso aí, ó, é fertilizante que o cara está colocando. Como eu disse para vocês, os tratores modernos, eles têm, então, essa base de dados que eles vão conseguir selecionar o que e quanto eles vão aplicar em cada área do solo, beleza? Logicamente que tanto os adubos quanto os fertilizantes vão servir para melhorar o desempenho do solo. Ou seja, a planta vai conseguir se nutrir de modo bem mais prático, bem melhor. Os agrotóxicos, eles acabam então exterminando algumas pragas que poderiam reduzir a produtividade do seu plantio. Então, ervas daninhas, insetos que podem comer a lavoura e coisas do tipo. Beleza? Então é exatamente isso que os agrotóxicos vão fazer. Diversos agricultores dizem que não dá para produzir hoje sem agrotóxico, tá? E essa aí é uma outra técnica também que é do plantio direto. O que é interessante? Essa técnica ela é bastante atual, né? Bastante atual, vamos jogar aí tipo uns 20 anos, porque ela é desenvolvida exatamente para os tipos de solos tropicais, assim como os nossos. As técnicas que não conseguem introduzir esse plantio direto é principalmente porque são de regiões mais frias. Então, pense o seguinte, ó, imagina que eu plantei soja. Eu vou lá, vou colher a soja e no momento que eu colher a soja vai ficar todo esse mato, digamos assim, jogado aí no solo. Na verdade, nos solos tropicais é bom deixar, porque ele acaba fertilizando o solo e a decomposição é rápida, né? Então o que eu faço? Eu aproveito, já que tem essa camada aí, como se fosse de adubo, né? E eu já planto, nesse caso aí, ó, plantio de milho. Então eu já planto e o solo vai, digamos assim, se regenerando já a partir da minha produção anterior, beleza? A seleção genética e os transgênicos. Bom, eu separei essa imagem aí ó, dos frangos, só para você ter uma ideia. O que ocorre com os frangos hoje? Né? Você tem, na maioria dos casos, se você tem uma granja, você vai lá, constrói uma granja, e daí você chega e fala, vou produzir frango para sadia. A sadia que vai vender para você os pintinhos. Né? Por quê? Porque é a espécie que eles querem, já com todas as características genéticas, e principalmente quando a gente pega a evolução desse processo, dá isso, ó, 1957, olha só que franguinho mais tímido, né? Mais sequinho, 78 já deu uma melhorada, né? Com aquela ideia do hibridismo, né? De você cruzar e tentar fazer uma seleção ali de raças. Já 2017, você tem um frango que ele pode ser chamado tipo frango transgênico, né? Por quê? Porque todas as características deles foram alteradas laboratorialmente e vai acontecer o seguinte, esse frango aí, ó, 2017, ele vai crescer muito mais rápido, ele vai ganhar peso muito mais rápido, né? Então vai ser muito mais vantajoso. Coisa de 40 dias você sai de pintinho para frango em ponto de abate, o que antigamente você demoraria aí no mínimo uns 4 meses para chegar nesse ponto, né? E os transgênicos, eles fazem isso de outra forma, né? Que você vai plantar a semente, aquela semente tem todas as características selecionadas também, né? O que acaba dando um efeito, assim, sensacional. E daí a gente tem também as rações direcionadas. Aqueles frangos lá, que eu coloquei na imagem,
A Sadia, por exemplo, se você se associar a ela, ela te manda o pintinho e tal, e aí você vai comprando a ração. Tem a quantidade de ração, quantas vezes por dia, qual tipo de ração até tal período, tudo certinho, vem todo o esquema para você seguir, né? E aí eu coloquei para vocês uma imagenzinha de gado leiteiro. Por quê? Porque tem também a ração para o gado leiteiro. Se o cara cria gado de corte, eles desenvolveram até a grama que você vai plantar no seu sítio, né, para que o gado se alimente. Então, o tipo de vegetação que ele vai comer também já é transgênico, que é direcionado para aquele fim. Então, se é para engorda é uma, se é para leite é outra, e assim por diante. Beleza? Então, senhores, ó, abração para vocês aí, bons estudos e tchau, tchau, beijão.